Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Estamos aqui na Costa Amalfitana, a gente foi convidado pela Pri e pelo Ivano. O Ivano é chefe de cozinha, a gente deu uma sorte do tamanho de um bonde, uma brasileira e um italiano que fala português. Então hoje vai ser um pouquinho em português, um pouquinho em italiano, mas a gente vai mostrar para vocês algumas receitas típicas aqui da Costa Amalfitana. Aqui é a casa da signora Anna e signor Mario. A signora da sempre faz massa fresca e agora a gente aprende da melhor. Buonasera, buonasera. Buonasera. La signora Anna. Piacere, Vinicius. Vinicius. Daniela, Vinicius. piacere. Daniela, signora Anna e signor Mario. Mario è agricoltore anche lui, eh? Sì, agricoltore. Sì, eh? Succede che ogni anno può succedere qualche imprevisto. A causa del grande calore, non tutte le piante resistono all'attacco del ragno rosso. Giustamente Mario, per salvare i pomodori, li ha raccolti verdi, ma matureranno anche così. E questa farina è grano duro. Grano duro. Sempre grano duro, mai grano tenero. No, grano duro. Acqua. E Anna, quanta acqua mettiamo per ogni... a occhio? mi regolo io. Ma è solo acqua e farina, è vero Anna? Sì, solo Molto solo acqua semplice. E semola. E come fa a Brasile, Ivano, che non c'è la farina di qua? Questo è un grande problema in Brasile, sai? Abbiamo difficoltà noi a fare... Le farine, siccome le persone non domandano di una farina di qualità per lavorarla in casa, fare la pasta, fare la pizza, il mercato non te le propone. Cioè ti propone la farina molto commerciale, che non ha forza, hai capito? E quindi deve essere anche duro l'impasto un po', Anna, sì, no? sì, sì, sì. Ed è per questo che si Però mette... con il ferretto non si arriccia. E adesso forza. Sì. Perché deve essere duro, quindi ci vuole energia. L'acqua la metti sempre un poco alla volta perché a mettere si può mettere, sì, ma sì. a togliere Se non si può viene togliere. se viene molto morbido. E con questo impasto che è semplicissimo, Anna, tu non è che puoi fare soltanto i fusilli, puoi Anche fare l'orecchietta si fanno fare. e molti altri tipi di pasta. La verità è che in italiano è fusillo, ma in dialetto riccio come riccio. Eccolo là, preso. E poi si toglie E si così. mette a asciugare. Ah, Ah, Questo è un po' grande. E un orecchietone. è un orecchione. Ma ancora. Poi le mette sempre ad asciugare qua, Sempre asciugare. all'aria così, no, non al sole, No, al no, fresco no, al così. fresco. Vai lá ver se você consegue fazer essa, Vi. Oh, fusilli? Vediamo, É, vediamo se riusciamo a fare. Porque orecchiette você já aprendeu a fazer. O macarrone também. Zagne e canolata. O lasagna canolato che è un po' più simile, ma è diverso. Ma è la prima volta che faccio la pasta Prego. seduto. Questi ferretti li producono quelli che producono gli ombrelli, diciamo. Anzi, questo è proprio un ferro di un ombrello. Esse aqui é o limão esfusata amalfitano. Por ser amarelo, o pessoal acha que é siciliano, mas ele é bem diferente do siciliano, dá pra ver, né? Ele é grande, é bem maior. E ele tem todas essas craterinhas aqui, todo diferente. A parte mais importante desse limão aqui, ó. Olha só a grossura que tem essa casca. Como eu sei que esse limão aqui é orgânico, eu vou fazer isso, tá? Então, vocês podem... Isso aqui.
Jamais faria isso com limão lá no Brasil, né? Um limão de caipirinha, não tem como. A casca é muito doce. Obviamente, se você pegar só a parte do suco, não vai ser tão bom assim. Então tem que comer sempre com a casca. Eu queria mostrar pra vocês que o formato dele, original, é esse aqui. É um formato alongado, se chama Sfusato Amalfitano. Como ele é um limão mais pesado, eles fazem em formato de pérgola. Toda a Costa Amalfitana são terraços de limões. E eles são montados nesse estilo, principalmente como uma decoração. Por isso que eles chamam jardim de limão aqui. Na Itália toda, se você falar assim, eu fui num jardim de limão, eles vão achar, sério? Mas não, aqui eles chamam jardim. Qualquer terraço eles vão chamar de jardim. E depois dessa parte da decoração foi vindo então a gastronomia, a medicina, vem a pasta do limão que a gente vai fazer agora. Usam muito ainda o limão como um remédio, assim, sabe? Tá com dor de cabeça, casca do limão no café. Vamos provar aqui. Muito bom. Né? Não é azedo. A parte de dentro, ela tem o ácido do limão mesmo, mas a casquinha é bem doce. Que delícia. Faz uma combinação boa e é bem fresco, assim. É. Mario ofereceu pra gente uma pimenta que ele tem guardada lá seca. Então agora vamos ver como é que a gente faz. Vamos lá. Já Mario me deu um azeite que ele comprou lá. Onde você comprou, Mario, esse azeite? Questo olio, dove l'hai comprato? Sto parlando portoghese con Mario. Dove? Esse é o azeite, agora vamos cortar lá o aglio che Mario ha fatto, aglio e pimenta, è tutta produzione di Mario, eh? Por isso é bem pequeno, porque é orgânico 100%. Então a gente vai fazer uma receita aqui que é mais a lá brasileira. Você vai deixar o alho na preparação. É isso mesmo. Agora a gente vai botando a pimenta, porque depois você vai ver que pimenta, aglio e limão é o melhor casamento. Vamos deixar assim, sem cortar mais. Você vai jogar inteiro assim na panela? Só cortado um pouco. Vamos jogar lá. A água já tá salgada, né? Tá, Com já. sal. Sim. Então, só um pouco de sal, pouco, porque a gente também vai utilizar a água da massa, agora mesmo, para parar o cozimento do alho. Eu só estou dando uma refogadinha, olha só. Agora, vamos jogar um pouco de água dentro. Isso é para parar. Esse é o molho que a gente precisa. Bem simples, né? Agora a gente desliga o fogo. No ponto? É duro? Ancora un minuto. A te invece croccante? Che? Ó, pessoal, isso aqui é uma outra discussão de italiano, o ponto da massa. Ma sabe perché os italianos gostam de finalizar o cozimento da massa dentro do molho? Vou jogar a massa dentro esse molho bem simples. O molho é super simples. É só azeite, aglio e pimenta. Agora a massa vai pegar o sabor do aglio, né? Da pimenta e do azeite. Quando vira um pouco mais grudado, a gente vai para lá, vai finalizar com o suco de limão, porque o suco de limão não precisa cozinhar. Não precisa cozinhar porque senão vai virar amargo. Sabia isso? E como sabemos quando está chegando? Porque a água está secando quase. Porque agora a gente vai colocar mais o suco de limão, então, líquido, né? Então, agora a gente seca esse líquido, coloca outro líquido e depois o amido da massa vai criar a mágica. Anna, adesso andiamo di là e facciamo col limone. Isso é cenário de Jamie Oliver. Sim, no meio do limoeiro aqui, fazendo pasta com limão. Mas eu vou fazer como o Gennaro Contado, vou sentar aqui. Agora aqui temos a massa quente, só a gente tem que colocar o suco dos limões, tentando de não deixar cair os sementes dentro. O importante, na verdade, é experimentar. Agora eu vou colocar, sabe, suco de 2 limões. Depois experimenta, se precisa mais, eu vou colocar outro. Agora vamos mexer um pouco.
E na verdade a massa tem que descansar, deve riposare, perché você sabe que acontece que o amido da massa vai se relaxando dentro no molho. Agora podemos juntar também salsinha. Ecco qua. Agora vamos fazer a coisa mais importante que um cozinheiro tem que fazer na cozinha, é experimentar. Está pronto. Vamos. Você tem que saber que a primeira mordida dessa massa pode ficar diferente para seu paladar, porque sabe, uma massa com suco de limão não é usual, mas depois vira viciante. Aprendemos como faz o fusilli, que se chama Ricci. O perfume que vem aqui já é... E ó, olha como ele fez um molhinho, ó. Trabalhou bem o amido, trabalhou o óleo, o suco do limão. Cheirinho. Vai melhorando, né? Mas fica, porque a boca se acostuma, né? E é gostoso porque o ácido do limão dá uma quebrada no azeite. Você sente um pouco do alho, o sabor do alho. O picante da pimenta se mistura um pouco com o alho. E tem esse prato que é um pouco picante e um pouco fresco. Que interessante. É perfeito pro verão, né? Complimenti, chefe. Chef è Anna. Anna, sì, ma sto dicendo per lei. Adesso facciamo una pasta che hanno inventato a Minori e la facciamo con i frutti del mare. Adesso la facciamo. Io lo so. Ciao.